O universo parece silencioso, mas isso é apenas uma ilusão dos nossos sentidos, porque o cosmos já teve um som real, um som profundo, primitivo, ancestral, um som que marcou o nascimento de tudo. Antes das estrelas, havia apenas energia. Antes da luz, havia apenas calor extremo. Antes da matéria, havia apenas turbulência. O universo recém-nascido era um oceano de plasma, um mar incandescente em ebulição constante. Nesse mar cósmico, ondas de pressão surgiram, ondas que se propagavam como som. Esse era o primeiro som do universo. Ondas acústicas atravessando o plasma primordial. Ondas que pulsavam como o coração do cosmos. Essas vibrações moldaram tudo o que existiria depois. A distribuição das galáxias, a forma dos aglomerados, o padrão da matéria. Tudo foi influenciado por esse eco inicial. Esse som nasceu junto com o Big Bang, o momento em que o universo explodiu em existência. Uma expansão súbita e inimaginável, mais rápida que a própria luz, criando espaço onde antes não havia nada, criando tempo onde antes não fluía nada, criando realidade onde antes reinava a ausência. Nos primeiros instantes, tudo era caos, mas era um caos vibrante, um caos sonoro. Cada oscilação acústica deixava marcas, marcas que se espalhavam pelo plasma, marcas que se estendiam pelo cosmos infantil. O universo jovem era como um tambor gigante, um tambor vibrante tocado pela própria física, e cada onda era uma batida nesse tambor, um pulso cósmico ecoando na vastidão nascente. Com o tempo, o universo esfriou, o plasma começou a se estabilizar, e a luz finalmente pôde viajar livre. Aquele momento ficou congelado na radiação, uma imagem eterna do som original. Hoje chamamos isso de fundo cósmico de micro-ondas, uma fotografia do universo bebê, uma foto que guarda as marcas das ondas sonoras. Cada ponto daquela radiação traz informação. Cada variação de temperatura é um vestígio acústico, um rastro do eco do começo, um registro da vibração primordial. O universo carrega sua música até hoje, uma música silenciosa aos nossos ouvidos, mas perfeitamente detectável pelos instrumentos, e surpreendentemente interpretável. Cientistas já converteram essas variações em som, e ouvimos um eco baixo e profundo, o som do nascimento do universo, um som que ressoa através do tempo, um som que nunca se perdeu, um som que ainda permeia o espaço. Porque o espaço inteiro é o palco desse eco. Cada direção do céu contém parte dele. É como um sussurro contínuo do passado, um sussurro que não podemos ouvir, mas que podemos medir e decifrar. O mais fascinante é o mistério por trás disso. Por que o universo vibrou exatamente da forma que vibrou? Por que essas ondas criaram essa estrutura? Será que existe um padrão mais profundo? Um código escondido no som primordial? Algo que ainda não compreendemos? O universo pode estar dizendo algo. Algo sobre sua origem. Algo sobre seu destino. Algo sobre nós mesmos. E talvez ainda não tenhamos feito a pergunta certa. Antes de continuarmos, um convite rápido. Inscreva-se no canal para acompanhar essa jornada, porque vamos explorar os segredos mais profundos da existência. Deixe seu like para apoiar a ciência e o mistério. E compartilhe com alguém que ama o universo. Isso ajuda o conteúdo a chegar mais longe. Agora, voltemos ao eco primordial. Um eco que moldou tudo o que conhecemos. Um eco que influenciou até o surgimento da vida. Porque sem essas ondas, o universo seria outro. Talvez sem galáxias. Talvez sem estrelas. Talvez sem planetas. Talvez sem nós. Cada oscilação importa. Cada vibração teve consequências gigantescas. O som do universo não foi apenas físico. Foi também estrutural. Foi criativo. Foi determinante. E agora voltamos a ele para tentar entender tudo. Porque compreender esse som é compreender nossa origem. E nossa origem é a chave para o que vem depois. A grande pergunta que guia todo este documentário é:
Se o universo teve um som, o que afinal ele estava tentando nos dizer? O som do universo não é metáfora. Ele é uma evidência física inscrita no cosmos. A primeira pista surgiu com a radiação cósmica de fundo, uma radiação tênue que preenche todo o espaço. Essa radiação é o retrato do universo aos 380 mil anos. Um retrato que carrega marcas de antigas oscilações. Essas marcas são as assinaturas do som primordial. Pontos mais quentes e mais frios espalhados pelo céu. Diferenças de temperatura medindo milionésimos de grau. Pequenas variações que parecem aleatórias, mas nada no universo primordial era aleatório. Ali existiam padrões, ondas de pressão congeladas no tecido do cosmos, ondas acústicas que viajaram pelo plasma inicial, ondas que deixaram impressões na radiação. Essas impressões são chamadas de anisotropias. Anisotropias que apontam para regiões mais densas e regiões menos densas. Essas regiões são o mapa do som primordial. Um mapa que precisaríamos aprender a ler. Décadas atrás, ninguém imaginava isso. Astrônomos acreditavam em um universo estático, ou em um universo sem passado detectável. Alguns nem acreditavam no Big Bang. Até que 2 cientistas ouviram um ruído. Um ruído vindo de todos os lados do céu. Esse ruído era a radiação cósmica de fundo. Arno Penzias e Robert Wilson ficaram confusos. Eles pensaram que era defeito na antena. Eles pensaram que eram fezes de pássaros. Eles pensaram em tudo, menos no universo bebê. O ruído insistia. Não importava a direção apontada. Não importava a calibragem. O som estava sempre lá. Um zumbido persistente, um eco do passado cósmico. Esse momento mudou a cosmologia para sempre. A radiação cósmica de fundo foi confirmada. E com ela, o eco do Big Bang. Mas era apenas o começo. Precisávamos entender o que havia dentro desse eco. Precisávamos revelar o padrão escondido. E esse padrão só apareceria com tecnologia avançada. Décadas depois, chegou o satélite COBE. O COBE registrou variações mínimas na radiação. Essas variações eram as primeiras anisotropias detectadas. O som primordial começava a surgir. Uma melodia fraca, mas real. Em seguida veio o satélite WMAP. O WMAP trouxe um mapa mais preciso. O mapa mostrava detalhes mais finos. E revelava oscilações mais antigas. Oscilações formadas por ondas acústicas do plasma. A estrutura do som primordial ficava mais clara. O universo bebê tinha ritmo, tinha harmônicos, tinha frequências, tinha uma espécie de música. A ciência começou a traduzir essa música, analisando as variações de temperatura, comparando com modelos de ondas de pressão e reconstruindo o pulso original do cosmos. Então veio o satélite Planck. Planck trouxe o mapa mais detalhado já criado. Um mapa com precisão sem precedentes. Um mapa que mostrava os picos acústicos. Esses picos são oscilações específicas do plasma primordial. Oscilações que refletem ondas sonoras reais. A posição de cada pico revela a física inicial. Revela a densidade do universo bebê. Revela a quantidade de matéria. Revela a quantidade de energia. Revela a velocidade da expansão inicial. Cada pico é uma nota cósmica. Uma nota tocada há bilhões de anos. E preservada como memória no espaço. Esses dados confirmaram o modelo acústico. O universo realmente vibrou como um fluido. E realmente produziu ondas sonoras. Mas houve momentos de dúvida. Alguns cientistas questionaram os mapas iniciais. Alguns acreditavam em erros estatísticos. Outros suspeitavam de ruído instrumental. Muitos achavam que os picos acústicos eram ilusões. Modelos foram refeitos. Calibrações foram repetidas. Experimentos foram reconstruídos. Até que os padrões persistiram. Persistiram em todos os mapas. Persistiram em todas as medidas. Persistiram em todas as frequências. O universo estava realmente cantando. Cantando com ondas de pressão ancestrais. Cantando com a linguagem do plasma primordial. Cada novo dado reforçava a mesma verdade. O som primordial não é especulação.
O som primordial é uma evidência sólida, uma prova que atravessou quase 14 bilhões de anos. Uma prova que nos permite ouvir o eco do Big Bang até hoje. Universo parece silencioso. A busca pelo som do universo começou como uma missão quase impossível, exigindo instrumentos capazes de enxergar flutuações minúsculas na radiação cósmica de fundo que atravessou bilhões de anos. Cientistas perceberam que, para desvendar o eco do Big Bang, seria necessário lançar observatórios acima da atmosfera terrestre, onde o ruído do planeta não contaminaria os sinais. A atmosfera terrestre age como um filtro imperfeito, distorcendo a radiação cósmica de fundo e abafando as oscilações acústicas que carregam as marcas do universo primordial. Assim nasceram projetos ambiciosos como o satélite COBE, a primeira expedição espacial dedicada exclusivamente ao estudo das microvariações do fundo de micro-ondas. O satélite COBE foi lançado com instrumentos criados para medir diferenças de temperatura tão pequenas que exigiam estabilidade térmica quase absoluta no espaço. Para funcionar, o COBE utilizava sensores resfriados a temperaturas extremamente baixas, operando como ouvidos cósmicos capazes de detectar o silêncio quase absoluto do vazio. Os primeiros mapas produzidos pelo COBE revelaram manchas assimétricas no céu, anunciando que o universo bebê não era homogêneo como se imaginava. Essas manchas revelavam regiões onde ondas acústicas do plasma primordial tinham comprimido ou rarefeito a matéria, deixando marcas permanentes. Os dados do COBE, porém, eram apenas o início. Precisávamos de mapas muito mais nítidos para reconstruir a música primordial do cosmos. Após o COBE, iniciou-se uma corrida internacional para desenvolver tecnologias capazes de enxergar detalhes ainda mais sutis nas anisotropias. Surgiu então o satélite WMAP, projetado para fazer medições 100 vezes mais precisas e revelar padrões acústicos antes invisíveis. O satélite WMAP orbitou o ponto de equilíbrio gravitacional L2, um local silencioso onde a interferência da Terra e do Sol é minimizada. Nesse ambiente de serenidade cósmica, o WMAP coletou dados durante anos, escutando pacientemente o murmúrio do universo primordial. As medições do WMAP revelaram com clareza os primeiros picos acústicos, padrões de compressão e expansão do plasma primordial, que formavam verdadeiras notas cósmicas. Esses picos acústicos permitiram calcular parâmetros fundamentais, como a densidade de matéria comum, a densidade de matéria escura e a idade do universo. Cada ponto no mapa acústico produzido pelo WMAP funcionava como um pixel sonoro, registrando a intensidade da vibração primordial. O sucesso do WMAP elevou a busca por precisão a um novo patamar, inspirando o desenvolvimento do satélite Planck, o observatório mais sensível já construído para esse propósito. O satélite Planck foi equipado com sensores de altíssima resolução, capazes de detectar variações de temperatura ainda menores que 1/1000º de grau. O Planck operava como um escultor da radiação cósmica de fundo, moldando com precisão a forma das oscilações acústicas do universo inicial. O mapeamento do Planck revelou a textura mais detalhada já obtida do eco do Big Bang, mostrando picos acústicos definidos como ondas de uma sinfonia cósmica petrificada. Para transformar esses dados em música, cientistas criaram algoritmos que convertiam as oscilações acústicas em frequências audíveis. Esses algoritmos escalavam a frequência das ondas do plasma primordial, comprimindo bilhões de anos em poucos segundos. O resultado era um som profundo, grave e pulsante, representando a vibração do universo jovem. Mas antes de fazer essa conversão, era necessário um processo minucioso de filtragem. A radiação cósmica de fundo chega misturada com sinais de poeira galáctica, ruídos instrumentais e interferências eletromagnéticas. Para remover essas contaminações, cientistas criam modelos estatísticos que separam o ruído sujo do sinal puro, deixado pelo Big Bang,
Essa separação exige comparar os dados com mapas de poeira galáctica obtidos em outras frequências. Ao subtrair os mapas de poeira, os pesquisadores revelam camadas profundas da radiação cósmica de fundo. Em seguida, algoritmos filtram flutuações instrumentais, causadas por vibrações nos detectores ou mudanças térmicas no satélite. Só depois dessa filtragem extrema é que surge o padrão acústico verdadeiro, preservado desde o universo primordial. Outra parte essencial do processo é a reconstrução espacial da radiação cósmica de fundo, que vem fragmentada em milhões de observações individuais. Supercomputadores combinam esses fragmentos e intercalam medições feitas em diferentes dias, semanas e anos para produzir mapas completos. Uma vez reconstruído o mapa, os cientistas aplicam transformadas esféricas de Fourier para decompor o padrão de anisotropias em ondas harmônicas. Essa decomposição revela os modos acústicos, cada um representando uma vibração específica do plasma primordial. Modos diferentes correspondem a diferentes escalas, como notas diferentes em uma escala musical. O primeiro modo acústico representa uma onda gigante, do tamanho do horizonte do universo jovem. Modos superiores representam oscilações menores, com ritmos mais rápidos e padrões mais detalhados. A comparação entre a amplitude desses modos permite reconstruir a partitura do universo inicial. Essa partitura não é composta por humanos, ela é escrita pela física cosmológica. E cada linha dela revela condições extremas que existiram antes da formação dos primeiros átomos. Apesar disso tudo, a busca não foi linear. Muitos experimentos falharam, gerando dados que pareciam inconsistentes com qualquer modelo teórico. Em alguns momentos, cientistas acreditaram que picos acústicos eram ilusões criadas por ruídos estatísticos. Em outros, acreditaram que o fundo de micro-ondas continha sinais mais complexos do que se previa. Algumas equipes interpretaram erroneamente padrões formados por poeira e os atribuíram ao universo primordial. Isso gerou debates acalorados, revisões e artigos científicos contestados. A ciência avançava a passos tortuosos. Cada erro, no entanto, aproximava os pesquisadores da verdade. Um dos momentos mais emblemáticos ocorreu quando um experimento terrestre detectou variações estranhas e aparentemente acústicas. Após meses de euforia, descobriram que os sinais vinham de uma porta de micro-ondas usada pelos técnicos. Esse episódio se tornou símbolo de humildade científica. Revelou que, na busca pelo som do universo, qualquer ruído terrestre pode se disfarçar como eco cósmico. Mesmo no espaço, não há garantias. Satélites enfrentam impactos de partículas solares, que criam pulsos falsos nos detectores. Essas interferências obrigam os cientistas a criar modelos para separar eventos autênticos de ruídos solares. A análise dos dados do satélite Planck levou anos. Equipes de diferentes países trabalharam em paralelo, comparando mapas e corrigindo erros mutuamente. Cada mapa era reconstruído dezenas de vezes para validar padrões acústicos. Quando finalmente chegaram a um consenso, o resultado foi extraordinário. O Planck confirmou com precisão esmagadora a existência dos picos acústicos previstos décadas antes. Essa confirmação solidificou o modelo cosmológico padrão, e a oscilação acústica primordial deixou de ser hipótese. Ela se tornou um fato inscrito na radiação cósmica de fundo. A partir daí, novas técnicas começaram a surgir para traduzir o padrão acústico em som audível. Grupos de pesquisa usaram simulações de fluidos para reproduzir o comportamento do plasma primordial sob diferentes condições. Essas simulações imitavam a compressão e a expansão do plasma, revelando as características das ondas sonoras originais. A cada nova simulação, o som reconstruído ficava mais fiel ao universo primordial. Algumas simulações mostravam vibrações profundas, semelhantes a batidas de tambores cósmicos. Outras mostravam padrões mais suaves, como ondas lentas atravessando um mar incandescente.
Em observatórios terrestres, antenas de rádio foram ajustadas para tentar detectar complementaridades entre diferentes faixas da radiação cósmica. Esses telescópios, como o ALMA e o South Pole Telescope, ajudaram a calibrar medições e confirmar intensidades. O South Pole Telescope, instalado no coração da Antártica, se beneficia do ar extremamente seco e frio para observar micro-ondas sem interferências. Ali, no silêncio gelado do Polo Sul, o universo parece mais perto. Cada noite polar se transforma em uma vigília dedicada ao eco do Big Bang. Cientistas calibram lasers, ajustam antenas e aguardam pacientemente sinais invisíveis. Alguns experimentos medem a polarização da radiação cósmica de fundo, uma característica sutil ligada às ondas acústicas. A polarização revela a direção das oscilações no plasma primordial, funcionando como flechas congeladas no tempo. Essas flechas permitem reconstruir a geometria das ondas sonoras iniciais. Quanto mais precisa a reconstrução, mais profundo se torna o retrato do universo bebê. A análise desses dados requer supercomputadores que comparam bilhões de pontos do mapa com modelos teóricos. Cada comparação testa o quão bem as ondas acústicas previstas se ajustam às ondas detectadas. Esse processo de ajuste é chamado de fitting cosmológico. Quando os picos acústicos se alinham com os modelos, surge um sinal claro. O som primordial está presente. A precisão dessa identificação permite calcular os parâmetros cosmológicos com margens de erro minúsculas. A busca por esse som se torna, assim, uma busca pela identidade do cosmos. O eco do Big Bang não é apenas um som. É uma assinatura. Uma assinatura que fecha a história da expansão inicial. Cientistas também tentaram detectar ondas sonoras mais jovens, geradas quando o universo ficou transparente. Mas essas ondas foram congeladas na radiação e não viajam mais pelo espaço. O que resta são suas impressões, como pegadas deixadas em um terreno cósmico antigo. Algumas descobertas foram inesperadas. O Planck detectou assimetrias que ainda não têm explicação clara. Essas assimetrias podem indicar flutuações quânticas raras ou características desconhecidas da expansão. Esses mistérios reacenderam debates sobre modelos alternativos ao Big Bang padrão. Mas mesmo com essas anomalias, o padrão acústico permanece inabalável. Os picos acústicos se repetem com uma precisão matemática extraordinária. E essa repetição confirma a existência do som primordial. Hoje, a busca continua com novos telescópios, novas missões e novos algoritmos. Cada avanço nos aproxima ainda mais da música original do cosmos. Uma música que ecoa desde o nascimento do tempo, aguardando ser compreendida. As ondas sonoras do Big Bang se expandiram pelo plasma primordial, como círculos em um oceano incandescente, moldando a estrutura do universo muito antes de qualquer estrela brilhar. Cada oscilação acústica primordial empurrou matéria para regiões específicas, criando padrões de densidade que definiriam, bilhões de anos depois, a distribuição das galáxias. As compressões do plasma primordial formaram núcleos densos onde a gravidade começaria a trabalhar de forma mais eficiente. As expansões das ondas sonoras criaram regiões rarefeitas, futuros vazios cósmicos, que se tornariam enormes cavernas de escuridão. A oscilação acústica bariônica funcionou como uma régua cósmica, estabelecendo distâncias e proporções que ainda moldam o universo atual. Essa régua cósmica determinou a escala preferencial com que galáxias se distribuem, como se o som primordial tivesse deixado um ritmo marcado no tecido do cosmos. A gravidade começou a intensificar as variações de densidade criadas pelas ondas acústicas, puxando matéria para regiões comprimidas. Regiões alternativas marcadas pelas expansões permaneceram levíssimas, impedindo a formação de estruturas massivas. A competição entre pressão sonora e gravidade decidiu o destino da matéria no universo inicial. A pressão das ondas sonoras empurrava para fora,
enquanto a gravidade puxava para dentro, criando um equilíbrio dinâmico de força e forma. Quando o universo esfriou o suficiente para permitir que fótons desacoplassem da matéria, o som primordial congelou no espaço. Esse congelamento transformou as ondas acústicas em padrões permanentes, gravados na radiação cósmica de fundo. Esses padrões, então, se tornaram sementes invisíveis para a formação de galáxias. A teia cósmica começou a emergir a partir dessas sementes, com filamentos gigantes se estendendo por centenas de milhões de anos-luz. A teia cósmica é formada por interseções onde a gravidade reuniu matéria em densos aglomerados. Cada aglomerado de galáxias representa uma antiga compressão acústica do plasma primordial. Os vazios cósmicos representam antigas regiões onde as ondas sonoras criaram rarefação. A estrutura do universo parece uma imensa rede luminosa flutuando no escuro, com pontos brilhantes conectados por filamentos longos e esguios. Esses filamentos são as cicatrizes do som primordial, preservadas na distribuição da matéria. Supercomputadores simulam a evolução da teia cósmica e mostram que, sem as oscilações acústicas, o universo seria caótico e sem padrões reconhecíveis. Simulações mostram universos alternativos, onde diferentes intensidades de oscilação acústica criam distribuições distintas de galáxias. Em universos com oscilações fracas, a matéria se agrupa lentamente, formando estruturas menores e esparsas. Em universos com oscilações muito fortes, a pressão sonora impede o colapso gravitacional, resultando em um cosmos quase vazio. O universo real existe entre esses extremos, com oscilações na medida exata para permitir estrutura, diversidade e complexidade. Estudos mostram que o pico principal das oscilações define a escala típica dos aglomerados de galáxias. Outros picos secundários definem características mais finas, como a largura dos filamentos da teia cósmica. Essa harmonia entre diferentes picos acústicos cria um universo com padrões ricos e bem distribuídos. A teia cósmica se parece com uma colossal sinfonia visual, na qual cada filamento é uma corda vibrada pelo eco do Big Bang. Quando telescópios observam aglomerados de galáxias distantes, estão vendo a música primordial transformada em arquitetura. Alguns dos maiores aglomerados conhecidos têm milhões de bilhões de vezes a massa do Sol. Esses aglomerados são ancorados por halos de matéria escura, moldados pelas mesmas oscilações acústicas que moldaram a matéria comum. A matéria escura responde apenas à gravidade, mas, ainda assim, se concentra nos mesmos lugares onde as compressões acústicas deixaram as primeiras assinaturas. Isso mostra que a oscilação acústica foi capaz de influenciar até componentes invisíveis do universo. A distribuição de matéria escura só pode ser compreendida corretamente quando se inclui a oscilação acústica bariônica. Observatórios modernos detectam ecos fósseis dessas oscilações na distribuição das galáxias ao longo de bilhões de anos-luz. Essa detecção é chamada de padrão acústico bariônico. O padrão acústico bariônico é uma impressão digital deixada pelo som primordial, usada hoje para medir a expansão do universo. Esse padrão funciona como um marcador estatístico da distância entre galáxias. Medindo o padrão acústico bariônico, astrônomos conseguem reconstruir a taxa de expansão cósmica ao longo do tempo. Isso permite comparar diferentes épocas do cosmos, revelando como o universo acelerou devido à energia escura. Telescópios como o Sloan Digital Sky Survey mapearam milhões de galáxias para detectar o padrão acústico bariônico. Cada galáxia mapeada contribui como um ponto em um grande gráfico tridimensional do universo. Quando esse gráfico é analisado, uma distância preferencial se destaca, a assinatura acústica. Essa distância representa o tamanho da onda congelada do plasma primordial. Esse tamanho é aproximadamente 490 milhões de anos-luz. Em outras palavras, o universo guarda uma escala fixa que veio diretamente das vibrações do Big Bang.
Essa escala permite calibrar outras medidas cosmológicas, como a idade e a geometria do universo. Combinando o padrão acústico bariônico com a radiação cósmica de fundo, cientistas traçam a evolução cósmica com precisão impressionante. A concordância entre esses dois métodos mostra que o som primordial realmente moldou tudo que existe. Essa concordância confirma que a teia cósmica é o resultado direto das ondas acústicas que atravessaram o universo bebê. Os melhores modelos cosmológicos seriam impossíveis sem essa compreensão. O som primordial é, portanto, uma ferramenta científica e uma narrativa de origem. A radiação cósmica de fundo mostra a superfície onde o som chegou ao fim. A teia cósmica mostra as consequências do que foi ouvido antes disso. Essas duas imagens juntas formam a história completa do cosmos. O impacto global das ondas sonoras é tão grande que seu estudo é essencial para qualquer teoria moderna da física. A conexão entre som primordial e estrutura cósmica inspirou artistas, físicos e filósofos. Para muitos, o universo parece uma gigantesca harpa cujas cordas foram tocadas no instante da criação. As ondas acústicas deixaram padrões que continuam a influenciar a evolução de galáxias até hoje. Os superaglomerados, megaconjuntos de centenas de aglomerados menores, nasceram das regiões de maior compressão. Entre esses superaglomerados, existem vazios tão grandes que poderiam engolir milhares de galáxias. Esses vazios representam o silêncio primordial, a parte da música onde nada se acumulou. Vistos de longe, os vazios cósmicos parecem bolhas escuras que destacam a luz dos filamentos ao redor. Um dos maiores vazios conhecidos se estende por centenas de milhões de anos-luz. Esse vazio é tão grande que desafia a imaginação humana, como um oceano negro sem ondas. No centro desse oceano, a ausência de matéria revela onde o som primordial afastou tudo. A bailarina invisível por trás disso tudo é a gravidade, que dança conforme as notas deixadas pelas oscilações acústicas. A gravidade transformou vibrações em arquitetura, ondas em paisagens, sons em estruturas. O impacto desse processo moldou o destino de estrelas, mundos e até da vida. Sem as oscilações acústicas, a matéria talvez nunca tivesse colapsado rápido o suficiente para formar estrelas. Sem estrelas, não haveria elementos pesados. Sem elementos pesados, não haveria planetas, oceanos ou organismos conscientes. Dentro dessa perspectiva, o som primordial pode ser visto como o primeiro ato de uma peça que culminou no surgimento da vida. Tudo o que conhecemos deriva dessas vibrações ancestrais. Quando observamos imagens profundas do telescópio James Webb, vemos as primeiras galáxias nascendo, onde as ondas sonoras comprimiram o plasma primordial. O telescópio James Webb revela filamentos em formação, mostrando que a teia cósmica já existia nos primeiros bilhões de anos. Essas imagens revelam que a música primordial estabeleceu o ritmo inicial da evolução cósmica. A radiação cósmica de fundo continua sendo o mapa da infância do universo. A teia cósmica continua sendo o retrato adulto dessa infância. Juntos, esses dois mapas contam como o som moldou o cosmos. Quando simulamos o universo sem oscilações acústicas, o resultado é incomparavelmente diferente do universo real. As estruturas ficam menores, menos conectadas e menos harmoniosas. Isso mostra que o universo não é aleatório. Ele segue uma lógica sonora inscrita desde o início. É como se o universo tivesse sido afinado antes de começar a brilhar. A escala acústica também ajuda a definir o tamanho médio dos halos de matéria escura. Esses halos são fundamentais para manter galáxias unidas. Portanto, o som primordial também moldou a estabilidade das galáxias atuais. Do menor aglomerado ao maior superaglomerado, tudo ecoa o Big Bang. Até o vazio entre as galáxias carrega a marca dessa música ancestral. A fronteira entre luz e escuridão nos grandes filamentos revela onde o som primordial desacelerou. Esses limites são como fronteiras corporais de uma sinfonia petrificada. A radiação cósmica de fundo ilumina o passado.
A teia cósmica ilumina o presente. Cada mapa gerado por telescópios modernos reforça essa conexão profunda. Hoje, cosmólogos estudam essas estruturas para entender a energia escura. A energia escura influencia como essas estruturas evoluem, ampliando a sinfonia cósmica. A interação entre energia escura e padrão acústico bariônico cria o ritmo da expansão atual. Entender esse ritmo significa entender o destino do universo. Tudo aponta para um futuro no qual o som primordial continuará moldando o cosmos indiretamente. A cada bilhão de anos, os filamentos se alongam e os vazios crescem. Mas a estrutura básica permanece fiel à música original. O universo adulto, em toda sua grandeza, ainda dança ao compasso das ondas sonoras que ecoaram no primeiro segundo da criação. O plasma primordial surge em cena como um oceano brilhante, pulsando entre forças que competiam pela criação da ordem. A gravidade aparece como a grande atração universal, tentando reunir cada partícula em direção a futuros aglomerados. A pressão do plasma primordial se expande como um sopro quente, empurrando matéria para fora em ondas sonoras gigantescas. O som do universo nasce exatamente desse conflito entre gravidade e pressão, como uma orquestra cósmica em tensão permanente. A expansão do universo acelera o embate, distendendo o espaço onde as ondas sonoras tentavam se propagar. A gravidade tenta frear a expansão do universo, como uma âncora segurando matéria contra o afastamento infinito. A pressão do plasma primordial tenta romper qualquer tentativa de colapso, criando padrões vibracionais regulares. As oscilações acústicas bariônicas surgem desse duelo, como cicatrizes sonoras na própria estrutura espacial. As flutuações de densidade revelam a competição constante entre caos e ordem no universo recém-nascido. A radiação domina o universo inicial, pressionando matéria e impedindo que a gravidade moldasse estruturas permanentes. A matéria tenta resistir à tirania da radiação, preparando o terreno para galáxias ainda inexistentes. A temperatura extrema transforma o plasma primordial em um campo de pura energia vibrante. As compressões das oscilações acústicas bariônicas criam pontos de alta densidade que futuramente darão origem aos aglomerados. As rarificações das oscilações acústicas bariônicas criam regiões vazias que mais tarde se tornarão vastos vazios cósmicos. O som do universo funciona como um pincel, desenhando o mapa inicial da distribuição da matéria. As ondas de compressão avançam pelo plasma primordial como labaredas ondulantes, iluminando o cosmos recém-criado. A gravidade observa esse movimento como uma coreógrafa silenciosa, preparada para organizar o caos vibratório. A pressão do plasma primordial age como um contra-argumento, fazendo o universo ecoar com ritmos repetitivos. A música do Big Bang depende dessa alternância entre compressão e expansão. A força nuclear fraca garante que o equilíbrio químico do universo inicial não se torne caótico demais. A força nuclear forte mantém prótons e nêutrons unidos, resistindo à energia violenta do ambiente inicial. A radiação cósmica de fundo se torna um registro dessa disputa, marcando eternamente o resultado desse duelo. Os fótons se libertam durante a recombinação, carregando consigo a assinatura acústica das forças opostas. Cada fóton da radiação cósmica de fundo carrega a memória das oscilações acústicas bariônicas. O silêncio cósmico pré-recombinação contrasta com o som intenso do plasma primordial. O som primordial não se parece com nenhum som conhecido, pois vibrações de espaço não dependem de ar. O eco do Big Bang não é ouvido, mas visto em mapas de temperatura e polarização da radiação cósmica de fundo. O contraste entre silêncio atual e som primordial reforça o caráter mutável do cosmos. O universo atual parece silencioso, mas o passado vibrou como um tambor gigantesco. A expansão acelerada do universo cria uma nova dualidade entre afastamento e conexão gravitacional. A energia escura entra no palco como uma força misteriosa que empurra galáxias para longe.
A gravidade luta contra a energia escura, tentando manter galáxias unidas em superestruturas estáveis. A teia cósmica se torna o palco onde essas tensões se equilibram. Os superaglomerados exibem a vitória da gravidade em escalas regionais. Os vazios cósmicos evidenciam o triunfo da expansão em grandes distâncias. O universo se mantém em equilíbrio por meio dessas vitórias alternadas. A dualidade entre densidade e vazio forma a arquitetura visível do cosmos. A radiação cósmica de fundo projeta sombras do passado nessas estruturas. As ondas sonoras do Big Bang determinam o tamanho típico entre aglomerados de galáxias. Esse tamanho característico revela uma unidade natural da música primordial. A física moderna usa essa medida para calcular a taxa de expansão do universo. A dualidade entre teoria e observação também se destaca nessa história. Os modelos cosmológicos tentam prever padrões acústicos antes que instrumentos os confirmem. Os telescópios testam essas previsões com mapas detalhados do céu. A ciência avança nesse diálogo entre previsões ousadas e confirmações rigorosas. A cosmologia contemporânea entende o universo como produto dessas tensões criativas. O som primordial prova que conflitos físicos podem gerar beleza matemática. O equilíbrio entre ordem e caos gera uma sinfonia de estruturas cósmicas. A gravidade fornece a ordem. O plasma primordial fornece o caos. Juntas, gravidade e plasma primordial iniciam uma dança que define o destino do cosmos. Essa dança estabelece limites claros entre colapso total e dispersão total. Os pontos de compressão mostram onde a gravidade vencerá. Os pontos de expansão mostram onde a pressão vencerá. O som primordial registra essas vitórias e derrotas como ondas congeladas no céu. Os satélites modernos conseguem ler essas ondas como partituras antigas. A radiação cósmica de fundo funciona como uma fotografia da infância do universo. A fotografia mostra regiões mais quentes e mais frias com padrões rítmicos. Cada padrão rítmico corresponde a uma oscilação acústica bariônica diferente. As teorias cosmológicas buscam interpretar esse código sonoro congelado. A dualidade entre simplicidade e complexidade aparece nesse código. As oscilações parecem simples, mas carregam informações profundas. Essa simplicidade revela as leis fundamentais da física. Essa complexidade revela a sensibilidade extrema das condições iniciais. O som primordial mostra que pequenas variações geram grandes diferenças no futuro. As galáxias surgem em regiões levemente mais densas. Os vazios surgem em regiões levemente mais raras. Essa diferença mínima cria contrastes gigantescos bilhões de anos depois. O universo funciona como um eco amplificado de seus primeiros instantes. O som primordial age como arquiteto da matéria. A gravidade transforma oscilações em estruturas duradouras. A expansão transforma oscilações em distâncias cada vez maiores. A energia escura transforma oscilações em afastamentos eternos. A radiação transforma oscilações em vestígios luminosos. Essa combinação cria a sinfonia cosmológica completa. A dualidade entre luz e sombra aparece nos mapas da radiação cósmica de fundo. As regiões quentes brilham como brasas antigas. As regiões frias se estendem como manchas profundas. O som primordial conecta essas regiões em padrões repetitivos. Essa repetição cria harmonia visual mesmo em um universo caótico. A ciência tenta compreender essa harmonia com equações cada vez mais refinadas. A filosofia tenta compreender essa harmonia com perguntas cada vez mais profundas. O universo nasce do conflito, mas evolui por equilíbrio. O som primordial demonstra que esse equilíbrio nunca é estático. As forças opostas continuam atuando até hoje. A gravidade reúne, a expansão separa, a energia aquece, a radiação esfria, a matéria cria, o vazio dissolve. A música cosmológica surge desse diálogo permanente. O universo é a partitura, a física é o maestro, o som primordial é o compasso inicial.
As galáxias são os instrumentos. A teia cósmica é o palco. A existência humana é apenas uma nota distante dessa melodia. A dualidade entre pequenez humana e grandeza cósmica amplia a beleza dessa história. E o eco do Big Bang continua, lembrando que até o silêncio do universo nasceu do som. O universo atual parece silencioso, mas as fronteiras da teoria sugerem que o som do universo pode ter começado antes do próprio Big Bang. A física teórica propõe que o espaço-tempo pode ter vibrado durante eras desconhecidas que antecederam a inflação cósmica. Essas vibrações hipotéticas seriam ecos de um universo anterior, preservados como memórias sutis na textura quântica do espaço. A inflação cósmica surge como uma barreira que apaga quase todos os traços desse passado, mas talvez não todos. Algumas teorias afirmam que o som pré-inflacionário poderia sobreviver como padrões extremamente fracos na radiação cósmica de fundo. Esses padrões seriam marcas invisíveis de um universo que existiu antes do universo atual. A acústica quântica do espaço-tempo imagina partículas que vibram como cordas microscópicas em dimensões ocultas. Essas cordas hipotéticas vibrariam com tons que nenhum instrumento humano conseguiria registrar. A teoria das cordas descreve o espaço-tempo como uma partitura multidimensional. Cada partícula elementar seria apenas uma nota diferente dessa partitura profunda. A música quântica da teoria das cordas representaria o som mais fundamental do universo. O som do universo, nesse contexto, seria a vibração original que dá massa, energia e forma a tudo o que existe. A gravidade quântica entra em cena como uma possível revelação para essas vibrações. O eco gravitacional seria uma consequência dessas oscilações fundamentais, repetindo padrões de eventos cósmicos extremos. Buracos negros poderiam emitir ecos gravitacionais após fusões, como tambores cósmicos reverberando no espaço-tempo. Detectores de ondas gravitacionais já registram sinais que lembram esses ecos. Algumas análises sugerem reverberações fracas após os pulsos principais, como se o espaço-tempo estivesse ressoando. Se confirmados, esses ecos gravitacionais revelariam novas camadas da música cósmica. Outras hipóteses especulam que universos inteiros poderiam vibrar como membranas gigantes. A teoria das branas descreve o universo como uma superfície flutuante, em um hiperespaço maior. Se duas branas colidissem, essa colisão produziria um som cósmico muito mais profundo que o Big Bang. Alguns cosmólogos sugerem que o próprio Big Bang pode ter sido uma colisão entre branas. Nesse cenário, o som primordial seria apenas o impacto inicial entre universos gigantescos. Essa colisão cósmica criaria ondas no hiperespaço, que se transformariam nas oscilações acústicas observadas hoje. O som do universo deixaria de ser um fenômeno isolado e se tornaria parte de um ciclo eterno. Alguns modelos imaginam universos que expandem, colapsam e renascem repetidamente. Nesse ciclo eterno, cada renascimento seria acompanhado pelo primeiro som de um novo cosmos. O eco do Big Bang seria apenas o eco mais recente de uma série infinita de ecos anteriores. A física quântica propõe que o espaço não é contínuo, mas granular. Essa granularidade formaria uma rede de minúsculos elementos que vibram como cristais microscópicos. A vibração desse cristal quântico geraria uma espécie de ruído fundamental do espaço-tempo. Esse ruído quântico é conhecido como ruído de fundo do vácuo. Esse ruído se manifesta mesmo quando o universo parece completamente vazio. O vácuo quântico jamais está em silêncio absoluto. O silêncio do universo é apenas uma ilusão criada pela escala humana. O espaço-tempo sempre vibra com energia residual. Algumas hipóteses afirmam que esse ruído de fundo pode influenciar as oscilações acústicas bariônicas. O ruído quântico poderia atuar como uma semente para flutuações cósmicas. A física de partículas tenta identificar se essas flutuações foram realmente amplificadas pela inflação. Esse processo deixaria assinaturas específicas na radiação cósmica de fundo.
Cientistas procuram por padrões incomuns que possam demonstrar essa influência quântica. A busca por esses padrões exige precisão quase absoluta. A radiação cósmica de fundo é analisada pixel por pixel. Cada pixel representa bilhões de anos de história cósmica. A fronteira entre teoria e especulação aparece quando as evidências se tornam tênues demais. Algumas hipóteses sugerem que o universo poderia vibrar como uma bolha elástica. Se o universo vibrasse dessa forma, essas vibrações influenciariam a taxa de expansão. Ondas gigantes percorreriam o espaço, como ondas que viajam pela superfície de um lago. Essas ondas poderiam ser detectadas por técnicas futuras de cosmologia de precisão. O som do universo seria então visto como uma propriedade física do espaço. Outras teorias sugerem que a música cósmica poderia existir em frequências que jamais alcançaremos. Essas frequências seriam tão baixas que ultrapassariam nossa capacidade tecnológica. Os maiores instrumentos atuais conseguem captar apenas intervalos estreitos dessa escala. O universo pode ter produzido sons que nunca serão detectados por nenhuma civilização. A fronteira da teoria também considera a possibilidade de que o espaço-tempo possua modos vibracionais secretos. Esses modos vibracionais seriam acessíveis apenas em energias extremamente altas. Tais energias só estiveram presentes nos primeiros instantes do Big Bang. O universo atual é frio demais para reviver essas vibrações. A física tenta recriar condições primordiais em aceleradores de partículas. Esses experimentos buscam ruídos que imitem o som primordial. Até agora, apenas pistas sutis foram encontradas. A especulação cresce quando a matemática vai além da observação. Algumas equações indicam que universos paralelos poderiam ter frequências próprias. Cada universo paralelo vibraria com um tom característico. O multiverso seria um coro gigantesco de possibilidade infinita. O som do universo seria apenas uma voz nesse coro. O eco do Big Bang seria apenas uma nota dentro dessa harmonia multidimensional. Porém, cientistas reconhecem que tais ideias ainda carecem de evidências observacionais. A fronteira da teoria é um território onde imaginação e rigor se encontram. É nesse território que nascem as perguntas mais ousadas. Qual foi a verdadeira origem da primeira vibração cósmica? O Big Bang realmente produziu o primeiro som do universo? Ou o Big Bang apenas revelou um som que já existia? O espaço-tempo pode vibrar sem matéria? O espaço-tempo possui uma frequência natural? O universo pode ter múltiplas camadas vibracionais? Ondas gravitacionais de baixa frequência poderiam revelar sons ocultos do cosmos? A radiação cósmica de fundo contém pistas sobre vibrações pré-inflacionárias? O eco do Big Bang é realmente o primeiro canto do universo? Ou é apenas o primeiro canto que conseguimos observar? A física quântica revela que o vácuo jamais fica em silêncio. A relatividade revela que o espaço jamais fica estático. Juntas, essas teorias sugerem que o universo inteiro é uma gigantesca ressonância. A ressonância cósmica molda tudo: galáxias, estrelas, planetas e a própria vida. Essa ressonância pode ter surgido de um evento que não compreendemos, ou pode ser parte de uma estrutura eterna e infinita. A fronteira da teoria nos mostra que sabemos muito pouco sobre a real natureza do som cósmico. A ciência tenta preencher esses vazios com dados cada vez mais precisos. Entre ciência e especulação, nasce um terreno fértil para novas descobertas. É nesse terreno que a cosmologia encontra sua maior beleza, porque a cosmologia abraça o desconhecido sem medo. O som do universo se torna não apenas um objeto de estudo, mas um símbolo do mistério. O mistério se torna combustível para novas teorias. Cada hipótese ousada abre outra porta. Cada porta revela um novo abismo. E cada abismo traz uma nova melodia invisível. A fronteira da teoria se torna a orquestra onde o futuro da cosmologia será composto. O som do universo nos lembra que ainda estamos no início dessa jornada científica. E a grande pergunta permanece:
quantos sons ocultos ainda vibram no coração silencioso do cosmos. No limiar do futuro, uma nova geração de telescópios promete ouvir o universo como nunca. Cada antena, cada espelho e cada detector será um novo ouvido apontado para o passado. O objetivo? Reconstruir com precisão o som primordial que moldou tudo o que existe. Esses instrumentos buscarão ecos enterrados nas dobras mais antigas do espaço-tempo. Telescópios espaciais dedicados exclusivamente à radiação acústica cósmica já estão em desenvolvimento. Eles terão sensibilidade suficiente para captar flutuações quase imperceptíveis na matéria primordial. Um desses projetos visa mapear oscilações acústicas com resolução jamais alcançada. Isso permitirá entender melhor como o som guiou a formação das primeiras galáxias. Outra frente envolve interferômetros gravitacionais de última geração. Esses instrumentos tentarão detectar microperturbações gravitacionais deixadas pelo universo jovem. Alguns cientistas acreditam que essas perturbações podem carregar acordes gravitacionais primordiais. Detectá-los significaria ouvir não só o som do plasma, mas o som da própria gravidade. Projetos de interferometria espacial estão sendo desenhados com braços de milhões de quilômetros. A sensibilidade necessária ultrapassa qualquer coisa já construída pela humanidade. Esses colossos tecnológicos serão capazes de detectar vibrações quase metafísicas. Paralelamente, novas sondas cósmicas buscarão variações sutis na radiação de fundo. Cada pixel desse mapa antigo ainda guarda microtons do universo bebê. A radiação cósmica de micro-ondas, quando ampliada e purificada, é quase uma partitura. E agora, tecnologias de IA estão se tornando capazes de ler essa partitura. IAs especializadas conseguem reconstruir padrões sonoros a partir de ruídos quase indistinguíveis. Combinadas com simulações computacionais, elas recriam música cósmica com fidelidade crescente. Laboratórios ao redor do mundo já treinam redes neurais em modelos do Big Bang. Essas redes aprendem a prever quais sons poderiam emergir de diferentes parâmetros cosmológicos. Ao comparar previsões com dados reais, elas refinam nossa compreensão do universo. Algumas IAs conseguem, inclusive, preencher lacunas na radiação primordial. Isso significa reconstruir partes do som que foram apagadas pelo tempo. Como restaurar um vinil riscado, mas em escala cósmica. Pesquisadores acreditam que será possível ouvir o universo com realismo quase absoluto. Talvez, pela primeira vez, seja possível distinguir as notas mais graves do nascimento da matéria. Ou talvez, identificar harmônicos escondidos que nunca imaginamos. As novas tecnologias se tornarão pontes entre teoria e percepção sensorial. Cada avanço transformará a pesquisa em algo cada vez mais humano. Ouvir e interpretar. Satélites de precisão irão medir oscilações acústicas bariônicas em maior detalhe. Esses dados revelarão com clareza como o som organizou a teia cósmica. Superaglomerados, vazios e filamentos poderão ser entendidos como ressonâncias. A cosmologia acústica terá uma nova era de ouro. Projetos internacionais reunirão centenas de institutos num esforço coletivo. A busca pelo som primordial pode se tornar a maior colaboração científica do século. Será necessário calibrar instrumentos com níveis de sensibilidade quase inimagináveis. Novos materiais e tecnologias quânticas serão essenciais para isso. Detectores quânticos poderão registrar vibrações mínimas no tecido do espaço. Cada vibração pode revelar pistas do universo pré-inflacionário. A fronteira entre observação e inferência será cada vez mais tênue. E talvez, finalmente, possamos confirmar se houve sons antes da inflação. Essa possibilidade abre portas para uma nova física. Uma física em que o universo não apenas existe, ele canta. E suas canções podem ter mudado ao longo das eras cósmicas. Alguns teóricos sugerem que universos diferentes podem ter assinaturas sonoras diferentes.
Caso possamos detectá-las, seria possível distinguir ecos de outros multiversos. Esses projetos ainda são especulativos, mas já influenciam pesquisas. A tecnologia atual é incapaz de capturar essas vibrações exóticas, mas o futuro promete instrumentos capazes de transcender limites atuais. Talvez em poucas décadas possamos recriar não só o som, mas a evolução sonora do cosmos. Imagine acompanhar a sinfonia do nascimento ao longo de bilhões de anos. Isso transformaria nossa percepção sobre o universo e faria da cosmologia algo ainda mais artístico e sensorial. A ciência se aproximaria da música em uma simbiose inesperada. Pesquisadores poderiam tocar simulações de universos alternativos e comparar suas melodias com a nossa. As escolas poderiam ensinar o Big Bang de forma sonora. Estudantes ouviriam ondas densas se transformando em padrões estáveis e entenderiam visual e auditivamente como galáxias surgiram. Essa abordagem pode tornar a cosmologia mais acessível ao público. O som é universal, intuitivo e emocional. Ouvir o cosmos é sentir o cosmos. A divulgação científica se beneficiará enormemente dessa revolução acústica. Documentários poderão usar áudio real do universo em suas trilhas. Museus criarão salas imersivas com paisagens sonoras cósmicas. Experiências multissensoriais farão o público viajar até o início de tudo. A arte encontrará novas inspirações nesse material primordial. Compositores poderão reinterpretar dados científicos como música. Criações audiovisuais surgirão misturando ciência e estética. A fronteira entre conhecimento e poesia se tornará mais fina. A tecnologia permitirá que cientistas explorem sons que hoje são só hipóteses, e isso pode levar a descobertas inesperadas. Talvez encontremos padrões que revelam novos tipos de matéria, ou vibrações que denunciem dimensões escondidas. O som pode ser a chave para compreender o lado invisível do universo. Novas gerações de pesquisadores crescerão com ferramentas nunca antes imaginadas. Eles poderão testar teorias sonoras do cosmos com precisão. Hipóteses antes consideradas fantasia poderão ser verificadas. O universo antigo deixará de ser apenas um conceito. Ele se tornará algo audível, palpável e quase íntimo. Essa intimidade mudará a nossa relação com o cosmos. Não seremos apenas observadores distantes. Seremos ouvintes atentos de um universo vivo. Cada nova vibração detectada será um fragmento de memória cósmica. Um fragmento que sobreviveu por quase 14 bilhões de anos. A ciência se tornará uma arqueologia sonora do espaço-tempo. Nosso entendimento sobre a origem poderá mudar profundamente. Talvez descubramos que o universo não teve apenas um ritmo inicial. Talvez tenha havido múltiplas fases de ressonância. Ou talvez, sons que nunca imaginamos tenham guiado a matéria. O futuro guarda essas perguntas e muitas outras. E cada telescópio lançado é um novo passo em direção às respostas. A esperança é que as próximas décadas revelem detalhes surpreendentes. Detalhes que introduzam capítulos inéditos na história cósmica. E que finalmente revelem a composição completa da música primordial. O universo ainda guarda segredos escondidos em suas notas mais silenciosas. E nós estamos cada vez mais próximos de ouvi-las. Nos minutos finais deste documentário, retornamos ao silêncio. Um silêncio que não é vazio, mas carregado de significado. Pois no cosmos, até o silêncio é uma forma de música. A grande sinfonia universal não começou com luz, mas com vibração. Uma vibração que moldou a matéria, o espaço e o destino de tudo. E ao estudarmos esses ecos, ouvimos mais do que sons antigos. Ouvimos pistas sobre quem somos e de onde viemos. Porque a história do universo é também a nossa história. Cada átomo do nosso corpo já participou dessa música primordial. Cada célula vibra com a memória do Big Bang. Somos feitos de ecos que atravessaram bilhões de anos. Quando contemplamos o som do universo, contemplamos a nós mesmos. Afinal, somos uma continuação consciente dessa grande melodia. E ao reconhecer isso,
percebemos algo profundo. O cosmos não está distante. Ele pulsa dentro de nós. Cada batimento cardíaco é uma reverberação dessa origem cósmica. Cada respiração é uma onda que se soma a milhões de outras. Vivemos mergulhados em vibrações constantes. Mesmo sem perceber, estamos sempre ouvindo o universo. A vida é uma pequena frequência na imensidão de todas as frequências. E mesmo assim, ela faz diferença. Pois cada consciência é uma forma única de interpretar a música cósmica. Há algo de sagrado nessa percepção, não no sentido religioso, mas existencial. Saber que somos parte de um concerto tão vasto muda tudo. Muda a forma como olhamos o céu noturno. Muda a forma como sentimos o tempo. E até a forma como percebemos nossos próprios problemas. Dentro dessa escala cósmica, nossas angústias encolhem. Mas nossa importância, paradoxalmente, cresce, porque somos capazes de compreender o universo que nos gerou. Somos parte da música e também os ouvintes dela. Esse duplo papel nos torna especiais. O universo, através de nós, finalmente se escuta. Cada descoberta científica é como ajustar o volume dessa sinfonia. E cada avanço tecnológico amplia a nossa capacidade de ouvir. Estamos apenas começando a decifrar as notas mais antigas. As notas que deram estrutura ao espaço e à matéria. E ainda assim, há tanto mais a ser ouvido. Mais ecos, mais vibrações, mais mistérios. O conhecimento nunca se completa. Sempre falta um acorde final. E talvez seja justamente isso que move a humanidade. A vontade eterna de ouvir o próximo som. A curiosidade que nos empurra para o desconhecido. A necessidade de encontrar sentido na vastidão. Quando olhamos o céu, não buscamos apenas estrelas. Buscamos respostas. Buscamos pertencimento. Buscamos a confirmação de que não estamos sozinhos. E, de certa forma, nunca estivemos. Porque o universo sempre esteve conosco. Seu som sempre esteve atravessando tudo. Sempre esteve moldando tudo. Sempre esteve vibrando em cada partícula. E continuará vibrando muito depois de nós. Mas enquanto estamos aqui, podemos ouvir, podemos interpretar, podemos transformar o conhecimento em poesia e a ciência em contemplação. A reflexão final é simples. Ouvir o universo é ouvir a própria existência. Quando entendemos o cosmos, entendemos nossa fragilidade, mas também nossa força. Porque somos capazes de questionar. Porque somos capazes de sentir. Porque somos capazes de imaginar. É nessa imaginação que o universo encontra significado. Porque sem alguém para ouvi-lo, até o som mais grandioso é silencioso. Nós damos voz ao cosmos ao tentar decifrá-lo. Damos sentido ao caos ao transformá-lo em narrativa. E damos beleza ao desconhecido ao aceitá-lo como parte de nós. O som primordial é, no fim, um lembrete. Um lembrete de que tudo começou com um impulso, uma expansão, uma vibração que ainda continua, e que continuará enquanto houver espaço para se propagar. Talvez o maior gesto de humildade seja reconhecer isso, que somos passageiros temporários numa música infinita, mas passageiros que conseguem ouvir, passageiros que conseguem pensar, passageiros que conseguem sentir beleza no desconhecido. O universo é vasto, imenso e insondável, mas não é indiferente. Ele se revela pouco a pouco a quem se dedica a ouvi-lo. A ciência é a nossa forma de afinar os ouvidos, e a filosofia é a forma de interpretar a melodia. Juntas, elas nos aproximam da verdade. Não de uma verdade absoluta, mas de uma compreensão mais profunda, mais humana, mais sensível. Porque no final, o universo não precisa de nós. Mas nós precisamos dele para entender quem somos. Precisamos de seu som para compreender a nossa história. Precisamos de seu silêncio para compreender a nossa mente. Cada descoberta é um diálogo entre existência e mistério. E esse diálogo nunca termina. Ele apenas muda de tom, de ritmo, de intensidade. Somos parte do mesmo concerto desde o início dos tempos.
E ao escutarmos o cosmos, descobrimos nosso próprio lugar na melodia. Talvez o universo não fale, talvez ele cante, e nós sejamos o primeiro ouvido capaz de entender sua música.